você alguma coisa sobre a nossa cidade. Gostaria de desejar boa noite aos nossos seguidores. José Santana chegou agora, Tiago Oliveira, todos tenham uma boa noite, fiquem à vontade para comentar, mandar perguntas. Doutor Buzaio, eu acabei de falar aqui que até a nossa história, a história do nosso país, ela tem 3 marcos importantes. A descoberta, em 1500, a independência, em 1822, e a proclamação da República, em 1889. Itapecuru-Mirim também teve, 3 grandes momentos: a fundação da freguesia, a fundação da vila e a fundação e o título de cidade, conquistado em 1870, que estamos a poucos dias, de celebrar 150 anos, o Sesc Centenário dessa data, que inclusive é feriado municipal. Porém, engana-se quem acha que a cidade não existia antes de 1870, não é verdade? Olha, esse problema de cidade, Breno, é um problema puramente de título, tá entendendo? É de beneficiar a cidade. Eu já li a respeito disso, é que quando a pessoa, uma aldeia, uma província, qualquer coisa, ganha o título de cidade, é só mais ou menos para configurar aquele local num lugar de destaque dentro do município em que ele pertence. Então, se você olhar nos anos 1800 e poucos, 1870, por aí, as cidades no Maranhão, tudo era vila. Aí o governo, sem que ninguém pedisse, não houve nenhum movimento, nem houve nenhuma reivindicação sobre isso, porque quando foi para ser criado a freguesia, quando foi para criar a vila, sobretudo a vila, houve movimentos. Nós pedimos assim, a freguesia, o pessoal que morava em Itapecuru, se encaminhava para Portugal, encaminhava para a coroa, pedidos, reivindicações no sentido de que estavam precisando de ser criada uma vila. Quer dizer, a cidade o local já comportava a povoação, melhor dizendo, já comportava ser uma vila. Então eles estavam pedindo isso freneticamente ao rei. Tanto que o rei ficou esperando, acionou, chegou a até o nosso querido governador, esqueci o nome dele, que estava aqui nessa época, para saber até que ponto realmente era verdade que as pessoas que habitavam exatamente a freguesia, a povoação, estavam querendo realmente se aquilo era verdade, porque chegava muito lá em Portugal exatamente esse pedido. Então o rei acionou uma pessoa da confiança deles para vasculhar isso, para saber se era verdade. E era realmente verdade. Mas quando isso só se transformou em verdade realmente, quando o fundador da cidade, que foi o nosso querido Zé Gonçalves da Silva, não é isso o nome dele? Isso. Ele encaminhou ao rei dizendo que ele estava disposto a fundar a vila. Se o rei autorizasse que ele fundasse a vila, ele fundava a vila. Aí foi aí que veio realmente a autorização e a vila foi criada. Então a vila, aí é que é meu ponto de vista, a vila é muito mais importante do que a cidade. Cidade é um título, é meramente um título, para configurar, para expressar que a cidade realmente faz parte de um município e dentro desse município ele ocupa um lugar de destaque, onde ficam os poderes, poder municipal, poder judiciário e o poder legislativo. É isso que significa a cidade. E isso, em 1800 e pouco, no Maranhão, as cidades, não existiam cidades ainda, era tudo vila. E o governo então resolveu encaminhar através de leis feitas na Assembleia, outorgando já, transformando essas vilas em cidades. Então, nós fomos transformados em cidades sem que a cidade pedisse, sem que a população pedisse de qualquer município. Então, para mim, se fosse prefeito de Itapecuru, eu já tinha feito um decreto de que a gente devia comemorar, era o dia da fundação da vila. Essa sim tem uma importância realmente histórica de
participação popular, porque houve pedido. Agora, para ser cidade, ninguém pediu. Ninguém pediu. Não é? Talvez mais bonito. Aí resolveram transformar a cidade, fizeram uma lei, né? Uma lei que o vice-governador em exercício, né, o Silva Maia, assinou, transformando a cidade. Mas eu já fiz um estudo, já verifiquei que nessa época todas as vilas do Maranhão foram transformadas em cidades apenas para uma questão de título. Exatamente isso. Essa é a minha posição sobre esse problema de cidade e de vila, né? Eu fico com nós deveríamos muito mais comemorar se não me engano, em outubro ou novembro de 20 de outubro de 1818. Isso, 20 de outubro de 1818. Esse é que realmente é o marco. Esse é que é a grande data que a cidade, que o povo de Itapecuru deve comemorar. Mas, se já foi definido, até hoje se comemora em todo o estado isso, né? Ninguém comemora a vila, acha que vila é algo, né, até desprezível, né? Vila, né? E cidade que é coisa importante. Então vamos passar a comemorar a vila, que é coisa que vão comemorar a cidade, que é a coisa mais importante. Mas a minha opinião pessoal, vila é muito mais importante do que a cidade, porque obrigou o rei Dom João VI acionou aqui o dispositivo que tinha aqui da realeza, no sentido de investigar se realmente estava havendo esse movimento aqui, se era verdade que a população estava querendo ser realmente uma vila. Aí essa coisa foi, e aí através do nosso Zé, o fundador da cidade, né, ele manifestou o desejo de fazer isso, né, de transformar, de fazer a cidade. Mas ele não chegou nem o compromisso que ele assumiu, ele não fez logo, né? Passaram-se vários dias aí, que depois é que realmente a cidade veio e tomou exatamente essa nova feição de administrativa, né? Em que se caracteriza pela presença dos três poderes num local só, exatamente da cidade. Seguidores, dia 20 de outubro de 1818, Itapecuru-Mirim teve a sua vila fundada, o Brasil ainda era um Brasil colônia, ainda não éramos uma nação independente, então, como o doutor Buzar falou aqui, teve que fazer solicitação junto à coroa portuguesa, e na data em questão houve celebração, né, da fundação da vila. Exatamente. Diferente do 21 de junho de 1870, quando apenas foi aprovada uma lei que tirou de Itapecuru o título de vila e deu o título de cidade, tanto que as coisas, dia 21 de junho de 1870 foi um dia normal. A gente celebra hoje, mas lá nós tivemos a provisão régia, né, de ser transformada de vila-cidade, e depois uma celebração, né, que o povo foi convocado para ir para a praça, uma praça também chamada Praça da Cruz, que não é essa Praça da Cruz hoje, porque naquela época não existia esse lado da cidade, era praticamente ainda virgem, né? A cidade era toda ali para a banda do mercado, né? Ali que a cidade realmente e a vila o povo vivia exatamente ali. Nessa parte da Praça da Cruz ainda não era essa Praça da Cruz que nós conhecemos, mas houve uma celebração, né? Os juízes, os procuradores, né? Todas as autoridades da cidade realmente participaram do evento, né? Com aclamações e como tudo, como vila. Cidade, o que aconteceu na cidade? Não existe. Eu já fiz pesquisa, não vi em nenhum jornal comentar uma festa que tivesse havido em algum lugar do Maranhão, porque foi transformado de vila em cidade.
A cidade foi uma coisa puramente vinda de cima para baixo, né, através de uma lei votada pela Assembleia, que o governo mandou, e a partir daí foi realmente começar a ser chamada de cidade. Mas é essa cidade que hoje nós temos aí, que a gente comemora, né? E que essa cidade é realmente uma cidade importante, e é uma cidade que cresceu, começou como freguesia, né? A primeira fisionomia dela realmente como uma coisa, como algo administrativo, foi como freguesia. E já a população já estava pedindo isso, né? E Portugal, então, resolveu criar uma freguesia, porque com uma exigência de, bom, se tem uma capela, a capela era uma espécie assim do poder, né? Porque o poder religioso era muito grande. Então o padre, né, foi até nomeado, o nome do padre tem aqui, esse padre é quem foi investido na função de ser realmente o homem que representava a coroa, a realeza de Portugal, né? Mas isso ficou durante uns 30 anos depois. E aí, mas mesmo sendo freguesia, o povo não ficou contente com isso. Queria a vila. O importante é ser vila, né? E o rei era tão assim, sabe, que quando o Zé Gonçalves da Silva assumiu o compromisso de fundar a cidade, né, que ele que chegou para o rei e fez uma carta para o rei e disse: não, eu assumo o compromisso de fundar a cidade. O rei disse: tá bom, você funda, mas tem 3 coisas importantes que você tem que fazer, tem que ter. É uma casa para a Câmara, uma casa para a cadeia, e uma casa para as oficinas. Olha lá, o cara naquela época já estava preocupado com cadeia, naquela época, né? Essas rebeliões. Por isso é que veio em seguida a Balaiada, né? Que foi um movimento também que surgiu em função disso. Então as cadeias eram propícias para isso. Se fundasse uma vila, tinha que ter uma casa para a Câmara de Vereadores, né? Porque naquela época na freguesia, quem estava com o poder de governar era um padre. Passou para a vila, era a Câmara, né? Era a Câmara de Vereadores, e dessa Câmara, um deles, o mais votado, era realmente o presidente, e era ele quem dirigia a cidade, né? Ele era uma espécie de primeiro-ministro, né? Ele é quem resolvia os problemas da cidade, né? Então, foi em função disso que realmente essas 3 exigências do rei para que a vila fosse fundada, foi isso. E a cidade se engalanou, a cidade comemorou, festejou, e hoje ninguém festeja, né? Nós esquecemos completamente o dia 20 de outubro, né? 20 de outubro. 20 de outubro. Né? E essa que é a data realmente, no meu modo de ver, importante. A gente tinha que fazer, hoje tem uma palavra chamada reinventar. Nós temos que reinventar isso, né? Que as novas gerações que vêm aí fiquem atentos. Eles têm que estudar essa coisa para saber a história da cidade realmente, como ela veio, como ela é, por que ela é assim, por que não foi, por que não. Então que esse apelo meu fique realmente gravado aí, e essa live já tem exatamente essa vantagem, pelo menos eu não sei se tem eco, mas eu já deixo aqui a minha mensagem no sentido de que se reveja isso, no sentido, pode-se até comemorar a cidade, não estou dizendo que não se comemore, pode se comemorar, mas também não se pode desprezar uma data tão importante como foi a criação da vila, e que a população estava pedindo, né? A população rogava, fazia documentos para o rei, para Portugal, para que isso acontecesse. Tudo bem? Doutor Buzar, após a criação da vila, nós passamos por momentos históricos, como a Balaiada, o Duque de Caxias, né, aqui na cidade. Só que, depois do 1870, dando o título de cidade para cá, o nosso presidente Naldo Lisboa quer saber, para o senhor, de 1870 a 2020, qual foi o grande momento da história de Itapecuru? Nós tivemos 2 grandes momentos depois disso, né? Primeiro, é outra coisa que em Itapecuru a gente não atenta para isso. Eu já chamei a atenção várias vezes para isso. Itapecuru, quando a adesão do Maranhão à independência, Breno, foi decretada em Itapecuru, antes de São Luís.
né? Essa coisa, lá havia realmente um movimento muito grande. Itapecuru era o centro de convergência dessas lutas pela independência, né? Porque você sabe que a independência foi em 22 de setembro de 1822, né? Não, 7 de setembro de 1822, mas Maranhão e Bahia, esses dois estados, não se conformaram com isso, né? Não aceitaram essa independência do Brasil, queriam que o Brasil continuasse sob o domínio de Portugal. Por quê? Porque eram cidades que tinham muitos portugueses. A população portuguesa do Maranhão era maior do que a população brasileira. Então os portugueses aqui não aceitavam, aqui nem da Bahia. Foram os dois estados que ficaram numa guerra permanente durante um ano. Quer dizer, nós só fomos realmente aderir à independência em 1823. E antes de São Luís, nós fizemos uma reunião aí em Itapecuru, e escolhemos 4 pessoas, né? Bom, vocês vão fazer parte da junta provisória, né, que vai governar o Maranhão. E daí de Itapecuru se veio para São Luís e reservou 3 lugares para São Luís. Eles ficaram, inclusive, minoritários, porque a grande maioria era realmente de Itapecuru. E era um padre que comandava exatamente essa junta governativa. E que foi essa junta governativa que ficou sob o comando, né, do Maranhão naquela época, né? Nós conseguimos dobrar exatamente os portugueses, mas com luta. Houve luta, não foi só na conversa, não, né? E lá em Itapecuru foi realmente um grande foco de resistência, né? Através do Félix Burgo, que era um general, um coronel, que ele começou dos lados portugueses, mas ele depois passou para o nosso lado, passou para o lado dos brasileiros, e ele foi fundamental nessa luta para que o Maranhão, né, fosse realmente aderisse à independência. É por isso que a nossa independência se comemora dia 28 de julho, não é isso? 28 de julho, né? E nós é 28 de julho de 22, é isso? A adesão do Maranhão à independência, 28 de julho de 1822. Mas nós só aderimos, lá em Itapecuru, só aderimos em 22 de julho, se não me engano, de 1823, um ano depois. Nós em 22 de julho e na Bahia em 5 de julho. Foram os dois. Salvador e São Luís foram que realmente aderiram depois. Mas aderiram em função dessa luta que veio do interior. Nós, em Itapecuru, é que empurramos isso, que forçamos essa barra no sentido de que essa coisa acontecesse. É a mesma coisa, além desse fato histórico que é muito importante para nós, o outro fato foi da balaiada, né? A balaiada, se acabou a balaiada, essa balaiada, que foi esse movimento extraordinário feito exatamente pelos negros naquela época, sob o comando do Cosme, né? E do Cosme, e de outros, do Raimundo Gomes e do Balaio, etc. Mas se eles, como é que o que eu queria dizer é que essa balaiada, eu perdi aqui o fio da meada que eu estava querendo dizer, se ela foi sufocada, é porque o coronel Lima e Silva, Duque de Caxias, foi aí em Itapecuru que ele fez a grande resistência, né, para acabar com esse movimento, né, que hoje está muito discutido, né, de se ele foi legítimo ou não, etc. Mas naquela época os governantes desejavam era que fosse sufocado esse movimento. E esse movimento foi sufocado exatamente pelo comando do Duque de Caxias, que fez de Itapecuru o seu quartel-general, né? E aí ele sufocou esse movimento que tinha aí, né? Porque eles também
e foi no bojo de uma coisa, de uma lei que também nessa época estava causando muito rebuliço, por isso é que a balaiada se formou isso, porque foi votada aqui uma lei dos prefeitos. Os prefeitos naquela época não tinha prefeito, não, eram os presidentes das câmaras que faziam o papel do prefeito. Mas então inventaram, porque São Paulo criou uma lei dos prefeitos, então aqui no Maranhão também resolveram fazer essa lei do prefeito. Resultado, com essa lei do prefeito, então essa lei foi para perseguir exatamente os agricultores, as pessoas que trabalhavam no campo, os negros, os escravos, e é por isso que aí que vem exatamente a figura do nosso do imperador o Negro Cosme, o Bento, né? O Bento das Chagas, o Negro Cosme, que como imperador e tutor das liberdades, ele encabeça esse movimento com outros companheiros e disseminam pelo Maranhão todo. Você imagina naquela época dos anos 1800, né? E pouco, da época da balaiada, esse pessoal andar pelo Maranhão todinho, quase todo, né? Abrindo resistência, né? Lutando contra essa lei dos prefeitos, porque essa lei dos prefeitos estava dando uma força muito grande aos novos dirigentes do Estado, no sentido de que não desse oportunidade ao povo, né, aos escravos. Mas ainda tem um fato muito interessante, que ele marcou muito a vida dele por causa de Itapecuru. Você deve estar sabendo disso, que ele pegou do dinheiro do bolso dele, né, Itapecuru nessa época estava sem igreja, e ele reuniu o povo, né, e tirou do bolso dele uma X, que é importância. Olha, isso aqui eu estou doando, sou o primeiro doador disso para que seja construído a Igreja Nova de Itapecuru. E deixou uma pedra muito bonita, que eu depois consegui resgatar, não sei se você sabe disso. Essa pedra está aí em Itapecuru, eu achei, né? Em que ele bota as iniciais dele, né? Luiz L.A.L., Luiz Alves Lima e Silva, 1800 e tal, lá a data que ele doou, fez o donativo para a igreja, e essa coisa foi uma outra coisa importantíssima também que aconteceu exatamente nessa época para a nossa cidade, né, que foi um marco em que um homem como o Duque de Caxias, né, tira do bolso dele realmente um dinheiro, e agora eu não sei se na Sabeca tinha essa esculhambação que tem hoje aí de desviar dinheiro também já daquela época, né? Eu sei que o dinheiro dele ele doou, né? X para que fosse construída exatamente a igreja, que a gente estava sem igreja, tinha caído a igreja, né? E ele realmente fez a doação desse recurso para que se possa construir. Esse também é um outro grande fato que a cidade tem, né? Nessa época do Império, né? E aí nós estávamos vivendo sobre a fase imperial, ainda não tinha havido a República. Na República nós tivemos também, a Itapecuru teve... Não chegou a ter grandes fatos, grandes atos históricos, como a balaiada, como a adesão do Maranhão à independência, mas alguns episódios que foram interessantes também aconteceram exatamente na época do Império. Coisas de menor importância, mas realmente aconteceram, né? Por exemplo, eu me lembro que foi uma eleição, a eleição do João Rodrigues, né? Que acho que o Josemar falou muito bem isso aí. Isso foi no Império, isso foi um fato, um episódio muito interessante, porque o Maranhão parou por causa do Itapecuru nessa época, né? Porque entrava prefeito, saía prefeito, entrava prefeito, saía prefeito, e o prefeito realmente que deveria ser eleito para ser empossado não se empossou por causa de 2 urnas que tinham em cachimbos. Estavam esperando exatamente essa eleição, eram as eleições suplementares, para saber se o João Rodrigues podia ser empossado ou não. E enquanto ele não foi empossado, meu pai assumiu, passou 5 dias que era presidente da Câmara, tiraram ele, Orlando Mota entrou, que era o presidente da Câmara,
Depois do Orlando Mota entrou o juiz de direito, doutor Caetano Jorge, que não sei porquê, o que arvorado em que lei, né, que aquilo não podia ser, juiz não podia chegar e se investir, né, no cargo de prefeito. Ele não foi eleito, ele não disputou a eleição, mas depois o tribunal mandou ele sair, o Orlando Mota voltou a ser prefeito. Depois do Orlando Mota, aí o tribunal diplomou o vice-prefeito do João Rodrigues, que era o Luiz Bandeira, mas o Luiz Bandeira ficou pouco tempo também, renunciou ao mandato. Aí o Orlando Mota volta para a prefeitura de novo e depois é que transfere para o outro vice-prefeito da outra chapa, que não tinha nada a ver. Se ele tinha sido derrotado, por que ele foi diplomado? O próprio juiz Caetano Jorge fez essa outra besteira também. Diplomou um vice-prefeito derrotado, porque ele não tinha nada que assumir, mas assumiu. Ficou quase um ano na prefeitura até que realmente as eleições suplementares tivessem ocorrido e o João Rodrigues realmente ganhou a eleição e perdeu quase 2 anos de mandato, né? Esse foi um outro fato também muito interessante que aconteceu. Estou contando coisas assim que fazem parte da história. Depois você teve até aquele problema também do Zé Lawande, que era prefeito, né, e o mandato dele foi prorrogado, né, mas aí ele preferiu, né, ia ter eleições para deputado, e ele preferiu então renunciar ao mandato para que o presidente da Câmara entrasse. O vice-prefeito dele também renuncia com ele. Ele conseguiu renunciar ao mandato e renunciou junto com o vice-prefeito, né, que era um cara de Miranda, eu não esqueço o nome dele. E aí quem assume? Assume o presidente da Câmara, né, que era o Zé Matias, que era cunhado do Zé. Conheceu o Zé Matias? É o Zequinha Matos, que era chamado? Zequinha Matos. Né? Conheci ele, sim. Era o vice-prefeito, era cunhado dele. E aí ele, como presidente da Câmara, assume o mandato, fica no mandato tampão até que haja nova eleição. Aí parece que o Zé Lawande se elege deputado. Aí entra um outro prefeito, que eu tenho a relação de todos eles aqui. Breno, eu tenho, tá aqui, eu te mostro aqui, eu tenho aqui esse material todinho, tudo aqui é sobre a história de Itapecuru. Está tudo praticamente pronto. Eu vou publicar isso agora, fúria, esse momento, para ver se me dá uma folga também para eu publicar um livro sobre a história de Itapecuru, do que eu penso, do que eu tenho, né? E foram coisas que eu passei tempos e mais tempos na Biblioteca Pública do Estado, né, levantando essas coisas. Eu vou trazer para você, eu já quero deixar até meu inventário aí, para se acontecer qualquer coisa, para quem que eu vou doar isso aí. Eu tenho vontade de que a nossa casa da AICA funcionasse, para eu botar todo esse material que eu tenho sobre Itapecuru aqui. É um acervo fantástico, né? Estou esperando o momento para levar isso aí para Itapecuru. Mas vai chegar. É um grande presente que eu quero dar a Itapecuru, que eu espero que essas novas gerações aproveitem. Não é preciso de ir na biblioteca pública, não, porque eu já fui, né? Tudo que tinha de Itapecuru, eu tenho cópias. Outro dia eu vi falando que não sei quem mostrou que o Coelho Neto, o Afonso Pena, passou por Itapecuru, fez uma viagem indo de São Luís até Caxias. Quem trouxe o Afonso Pena, que tinha sido eleito presidente da República, e ele era muito amigo do Benedito Leite, senador do Maranhão. Ele foi um dos cabos eleitorais do Afonso Pena. E ele trouxe o Afonso Pena aqui em São Luís, antes do Afonso Pena ser empossado presidente da República, para ele ver da necessidade que tinha da estrada do Maranhão ter uma estrada de ferro São Luís Teresina, porque o rio já não estava sendo muito navegável. Em alguns pontos, alguns trechos do rio, os vapores, os barcos, as lanchas, já estavam batendo com terras, né? Já estavam criando desembaraços à navegabilidade. Então, Benedito Leite trouxe o Afonso Pena aqui. O Afonso Pena fez uma viagem saindo de São Luís, Rosário, Itapecuru, Coroatá, parou aí em Itapecuru,
foi recebido aí, o prefeito nessa época, não me lembro quem era, mas onde ele chegava era festejado, e não sei quem eu vi, aqui encontrei no jornal, né, a presença do Afonso Pena aqui em Itapecuru. Isso eu já publiquei no jornal há muito tempo, fiz uma página disso daí. Há muito tempo já está publicado, eu preciso relembrar isso aí, botar na cabeça do pessoal, que isso aí eu já fiz há muito tempo. Coelho Neto foi outro grande escritor brasileiro, que também fez uma viagem, evidentemente, por água, né, por rio, porque nessa época a gente não tinha estrada, não tinha nem estrada de ferro, nem estrada de rodagem, então tudo era através do rio, né? Então, o rio é que precisava ter essa navegabilidade, ou então você construiu uma estrada de ferro, como terminou sendo construído, né? O Afonso Pena, o Milton Leite apresentou realmente o projeto de lei, e o Afonso Pena sancionou, né? E começou a passar o recurso para cá. Agora, só que se demorou foi muito, né? Como sempre as coisas. Naquela época também houve bandalheira, né? As empresas que chegaram aqui para fazer essa estrada de ferro também meteram a mão, parou, a obra parou, aí depois teve que recomeçar. Rapaz, isso é uma coisa no Brasil terrível, né? Infelizmente, a gente luta contra essa corrupção desgraçada de ter sempre os aproveitadores. Mas é isso, meu querido. Eu estou aqui sempre à disposição, sempre atento com o Itapecuru, né? E que quero dizer aqui, não sei se já é para encerrar, mas quando eu comecei, eu ia falar sobre o Rio. Ia começar de Itapecuru falando sobre o Rio. Porque o Rio, para mim, foi porque o Rio foi realmente o grande veículo que nós tivemos, né, numa época que não se tinha estrada. Então, tudo era através do Rio. Esse Rio tem que ser abençoado por Deus, como diz o Simonal. Abençoado por Deus e bonito, e ele é bonito por natureza. Então, ele tem que ser preservado mesmo. Né? Embora ele esteja hoje raso, não esteja com aquela, né, aquela potencialidade que ele tinha, mas esse rio, como eu digo, esse rio, o Fernando Pessoa, o grande poeta português Fernando Pessoa, dizia que o rio mais bonito que existia no mundo era o Rio Tejo. Doutor Buzar, desculpe lhe interromper, o senhor pode se afastar um pouco para ficar, porque assim, a sua imagem não está ficando muito nítida, sabe? Tá boa? Agora sim, tá ótimo. Agora sim tá ótimo. Fica à vontade, pode falar. Você tá vendo isso aqui? Essa foto? Tô vendo. Tá vendo uma foto aqui? Não toda, só de cima, da metade para cima. Como é? Não identificou ninguém aqui? Nenhum deles? Não, o senhor afasta um pouco, por favor, a imagem para trás. Aí, não tá dando de ver a imagem. Não tá vendo, né? Era uma foto mas do teu avô e tua avó. Que maravilha! Olha, Carlos. Quando eu estava na gerência aí, Breno, eu fiz uma coisa, eu fui atrás de todas as fotos desse pessoal antigo que tinha lá, os casais que faziam. Tá tudo comigo aqui, para fazer uma galeria, rapaz. Orlando Mota, toda essa velharia que tinha nessa época aí, os descendentes deles que ainda estavam morando em Itapecuru, eu fui atrás e tem foto aqui, ó. É a foto do teu avô e tua avó. Carlos Bezerra e Chiquinha Bezerra. Chiquinha Bezerra. Conheci demais de todos eles dois, muito, né? Muito amigo do meu pai. Maravilha. Mas e assim tem muita coisa aqui que eu quero doar para Itapecuru. Tudo é de Itapecuru. Quando a gente tiver, doutor Buzar, a nossa sede, com certeza vai ter o Memorial Benedito Buzar, que vai receber todo esse acervo. Vamos cuidar muito bem. Mas vamos lá. De todas essas joias raras que o senhor tem posse. Muita coisa boa. O Itapecuruense merece conhecer bem mais do que sua história. Eu fico feliz que a AICLA ela tem trabalhado tão brilhantemente, né? E a população tem abraçado a nossa academia. Breno, eu fiz um livro que era uma coisa didática, era mais para escolas, para os professores se guiarem por aquilo, dizendo dia por dia o que aconteceu em Itapecuru. Chama-se O Dia a Dia da História de Itapecuru.
Esse livro, ninguém fala desse livro. É um livro importante, porque você quer saber o que aconteceu amanhã, aqui, dia 15 de julho, né? Amanhã é 15 de julho, se não me engano, 16, 18. Quer saber o que aconteceu em Itapecuru 18 de julho? Vai lá e procura, tem lá. Está lá. Dia por dia, o que aconteceu em Itapecuru está nesse livro. É um livro que a pessoa já não vai fazer o esforço que vai ter que fazer, é de ir pesquisar, mas saber o que aconteceu realmente nesse dia X que está lá, né? E assim é que está. Eu tenho outros também sobre essas figuras históricas da cidade, coisas importantes da Semana, o que era a Semana Santa em Itapecuru, o que era a Festa da Cruz, o que era o Carnaval, o que era o banho de rio, o que era não sei o que. Rapaz, eu tenho tudo isso eu tenho. Está tudo comigo. Estou só esperando o momento. Tá bom? Tudo bem. Doutor Buzar, Inaldo Lisboa está perguntando o seguinte: o senhor, como um cidadão apaixonado pela sua terra natal, o que te deixa feliz e o que te deixa triste com Itapecuru-Mirim? Rapaz, feliz é porque eu continuo amando a minha terra. Eu não esqueço a minha terra. Josué Monteiro costumava dizer que ele era o maranhense profissional. Eu estou dizendo, eu sou o itapecuruense profissional. Tá entendendo? Eu não consigo. Mas eu não esqueço, rapaz. Eu tô doido para ir, eu tô maluco, tô 3 meses sem ir, rapaz. Nunca aconteceu isso na minha vida, rapaz. Só quando eu estudei no Rio de Janeiro. Eu passei 4 anos lá, mas sempre estava aqui. Mas eu tô doido para ir. Mas acho que eu vou no dia do aniversário da cidade. Eu vou de novo, eu acho que eu vou aí, porque o Miguel já me mandou me dizer que vai ter uma solenidade pequena, né? E eu estou querendo também, estou arranjando aí umas cestas básicas que eu quero ver se leva aí como dizia o Marreca, para o povo de Deus. O Júnior Marreca que chamava o povo o povo de Deus. É o povo de Deus, né? Com certeza. Isso aí, cara. E o que lhe deixa triste? O que me deixa triste é ver que algumas vezes alguns homens que se apresentam para ser prefeito de Itapecuru não correspondem, né? Traem, né? Deixam. Eu já vi prefeitos aí, rapaz, um dos últimos até, que eu ajudei esse cara. Ajudei ele. Ele fez uma das campanhas mais bonitas que eu já vi em Itapecuru. Que ele partiu do nada. Bom, já estou dizendo que é o nome dele. Não é preciso nem grande esforço, né? Cara que não era. Ele era. Eu nunca tinha visto esse cara. Bilisca, que é um cara que conhece todo mundo. Bilisca, eu não conhecia ele. E eu, rapaz, eu fiquei entusiasmado, empolgado com a campanha desse rapaz. Como ele surgiu do nada e de repente ele estourou. Né? E digo, pô, esse cara é bom demais, esse cara tem que ser ele. Pô, chega na prefeitura, esse cara me faz. Eu tinha conversado aqui com os itapecurenses, era eu, Belfort, Josemar, vários. Josemar nem sabia que Josemar votou nele por minha casa. Eu pergunto para Josemar. Eu que pedi, Josemar, vota nesse cara, porque esse vai fazer isso, nós vamos fazer um trabalho com ele. Rapaz, olha, disse para ele, fulano, nós queremos ajudar Itapecuru, não queremos emprego, não queremos cargo, não queremos nada. Nós queremos, eu vou fazer um plano, projetos para você, o que você te dá para você fazer isso. Não, eu faço, tal. Assumiu, meu amigo. Tchau, bem. Não tomou mais nem conhecimento de ninguém, né? Nós ficamos a ver navio aí, eu, Belfort, o Josemar, a Tarcísio, era uma turma aqui que tinha de Itapecuru, na Ananias, todo mundo querendo colaborar, e todo mundo quer colaborar com o prefeito. Nós estamos doidos para colaborar e não encontramos uma oportunidade. Não queremos cargo ninguém quer, porque eu, pelo menos, gostaria. Claro que eu já fui, nessa altura eu já passei do tempo, né? Já estou, né? Já sou, é mais para ser lembrado mais, mas é isso. Vamos lá. Doutor Buzar, o senhor é um grande pesquisador, o senhor tem acesso a documentos históricos realmente que encontrá-los a gente é de alguém que a gente realmente tira o chapéu. Porém, alguns de seus trabalhos
vão também da sua experiência própria, né? Então eu queria saber, de todos os fatos que o senhor testemunhou em Itapecuru, o senhor foi a olho nu, viu acontecendo, qual foi o mais marcante? Bom, alguns eu vi realmente. Por exemplo, o negócio do João Rodrigo eu acompanhei, né? Né? Eu ainda não votava nessa época, eu já era um menino grande, e ele era meu parente, né? Meu tio de segundo grau, vivia lá dentro da minha casa, né? Ele é irmão da minha avó, então era um homem de bem. Eu acompanhei exatamente todo esse processo da eleição dele. Não. Depois, uma outra coisa também que eu acompanhei, que tinha que ser mesmo, e eu era a própria figura, né? Eu era realmente o protagonista disso, e eu fui candidato a deputado em Itapecuru, tinha 23 anos, por aí, né? Saí eleito daí, só praticamente com voto, eu não fui dos que peguei os dois, poucos votos em Cantanhede, na Jatuba, até ali. Saí praticamente eleito de Itapecuru. Eu devo a Itapecuru uma coisa que eu jamais eu pagarei, porque o povo me elegeu, rapaz. Você não era vivo, mas pergunta para todos os parentes que eles sabem. Foi uma campanha bonita que acho que em Itapecuru nunca se viu. Um garoto como eu, não era um garoto que amava os Beatles e os Rolling Stones, mas eu era um garoto. E realmente fiz uma campanha belíssima, né? Empolguei o povo, me elegeram. Eu chego na Assembleia com um ano de mandato, tinha eu, o compadre Salvidino, que era um cara como eu, Ricardo Bogé, fazendo uma belíssimo desempenho lá, né? Contra o governo naquela época, né? Mas atuando muito bem, e caça o meu mandato. Eu estava com um ano e pouco de mandato, rapaz. Na flor da idade, querendo aparecer, querendo prestar serviço, querendo ser grato à minha terra, devolver aquilo que a minha terra me deu. Eu não tive a oportunidade que com um ano e pouco me caçaram meu mandato sob o título de comunista. Eu tenho cara de comunista, Breno? Tem não. Rapaz, pois foi. Comunista, veio a ordem lá de cima do 4º Exército, exato, para caçar. Eu tive sorte de não ser preso, graças a Deus. O grande medo que eu tinha era realmente de ser preso. Então, isso eu acompanhei também, eu era o protagonista dessa história, né, participei disso. Um outro fato interessante também, na época do Zé Lawande, quando o segundo mandato de Zé Lawande. Zé Lawande é uma figura que o Itapecuru deve muito a ele também, foi um bom prefeito, né? E ele era uma época de festa de São João, né? E estava fazendo essas barracas aí na praça. E um delegadozinho, desses delegados nomeados aí para lá, essas barracas, uma X dinheiro lá, né? Que só podia abrir essas barracas se pagasse X, mas não fosse pagar lá na coletoria, não, né? Nessa época era coletoria, não sei se dá. Fosse pagar lá na delegacia. Tinha que ser pago esse dinheiro para essa barraca na delegacia. E o Zé Lawande se insurgiu contra isso. Zé Lawande, sozinho, coitado, ele saiu como realmente um cara destemido, que ele é, o Zé Lawande é um cara destemido, mas foi de barraca em barraca, pedindo para não pagasse, tal. Esses caras foram atrás dele nesse dia, né? Encontraram ele no palanque já, ele estava no palanque na Praça da Cruz falando, pegaram ele, desceram, deram porrada nele, prenderam o Zé Lawande. Não sabe disso não, rapaz? Nada, é inédito para mim. Prenderam ele. Quem soltou ele, sabe quem? Que era inclusive até adversário dele nessa época? Coroba foi chamado atrás de Coroba, não sei onde encontraram Coroba entrou com habeas corpus, né? Mas Zé Lawande estava preso. Eu estava numa festa, era a festa São João, Fiquene, Ribamar Fiquene, de Itapecuru, foi vice-governador, Liceu, né? Era teu parente, acho. Meu parente, ele. E ele era o vice-governador, era o governo Lobão. Eu era presidente do CIOJ. A Adélia, mulher de Zé Lawande, de noite me liga, rapaz, já mais de meia-noite, eu tinha chegado. Ela chorando, dizendo, eu estou numa situação aqui, Zé está preso e não sei o que, fizeram isso, estão batendo nele.
vê que tu pode fazer. Eu fui onde fiquei, não aconteceu isso, nós temos que resolver. Aí fomos de Lobão, de madrugada, né? Acordamos em Lobão e levamos o caso, olha, gravíssimo que aconteceu, um delegado em Itapecuru prendeu o prefeito, né? Que ele não podia fazer isso de jeito nenhum, por mais que tivesse errado. Lobão ficou puto da vida e imediatamente chamou o secretário de segurança, que era o menino lá de Agostinho Oleto, né? Disse, você vai com o Buzar vai com você e você vai soltar o rapaz lá. Aí quando chegamos lá, ele já estava solto, tá entendendo? O Coroba já tinha entrado com habeas corpus, o juiz deu e ele foi solto, né? Um outro fato também interessante que é a história, né, que a gente tem que recordar, foi o impeachment que a Itapecuru, que os vereadores tentaram impetrar contra uma prefeita, a Isaura. Tu também não te lembra disso, não? Não era nascido, certo? Quando acabou o mandato dela, eu tinha 6 anos apenas. Não, a Isaura foi prefeita, né? Porque houve uma época que em Itapecuru você chamava a dupla Zezé. Um mandato era o Zé Lawande e outro mandato era o Zé Carlos, né? Eles tinham um acordo aí, chamavam a dupla Zezé, né? Aí depois houve o rompimento deles e a mulher de Zé Carlos é quem foi a candidata e ganhou, rapaz. Ninguém dizia que ela ganhava a eleição. Quem ganhava a eleição era Coroba, rapaz. Coroba era o grande favorito nessa eleição. Estava com tudo para ganhar. Todo mundo pensava que ele ganhava. Quando as urnas foram contadas, quem ganhou foi a Risalva, né? Na hora lá, ela começou a fazer a administração dela. Tinha umas irmãs que ela levou para lá, que botou uns cargos lá e começou a se destemperar e foi uma administração terrível e ela não estava dando conta das coisas da cidade, estava jogado, enfim. E se dispôs com a Câmara, né? A Câmara ficou realmente contra ela, tinham só 2 ou 3 vereadores a favor. Aí abriu-se, né? Foi pedido um impeachment contra ela. Rapaz, isso também fudeu o pano para as mangas de Itapecuru. Nós fizemos um movimento danado aí para empichar, para tirar a Risalva daí. Aí conseguia tirar, e a Câmara votava, aí ela entrava com recurso, um advogado no juiz, o juiz mandava ela ser reintegrada. Ficou nesse jogo, rapaz, um tempo, ela sai, não volta, até que se cansou realmente. Itapecuru também, que foi o impeachment. Foi poucos municípios, né? Naquela época, você falar impeachment nos municípios era coisa muito difícil, complicado. Mas no Itapecuru saiu daí um processo de impeachment, né? Quem era o presidente da Câmara era Zé Henrique. Zé Henrique era o presidente da Câmara. Eu cheguei, doutor Buzar, a ter uma conversa em 2016 com o saudoso José Henrique sobre esse processo contra a ex-prefeita Risalva. Ele falou que foi o dia mais turbulento da vida dele. Foi nós fazíamos o processo, né? Foi aberto. Nós fazíamos uma reunião na Câmara, fazíamos uma reunião aberta, fazíamos comício, fazíamos um palanque em praça pública explicando para o povo como é que estava o processo, que o povo, inclusive, estava apoiando, né? Estava todo mundo querendo que acontecesse. Eu me dou muito bem com ela, né? Isso faz parte da história, né? O que fizer parte da história, você não tem que se melindrar, não, né? Porque são coisas realmente concretas, reais, né? Que você não pode apagar, né? Porque isso está nos anais da coisa. Brenda, eu li todas as atas da Câmara de Vereadores de Itapecuru, eu li. Tudo. Pergunta para Consolação, ela ainda trabalha lá na Câmara? Uhum. Pergunta para Consolação. Consolação me dava os livros, todinho eu trazia para a Câmara São Luís, lia, tirava as coisas que eu achava que eram interessantes para pesquisar, e encadernava, né? Estava tudo esculhambado,
derrubado, né? Os livros das atas, tudo caindo aos pedaços. Eu tive cuidado de organizar tudo de novo, de mandar encadernar. Eu não sei a situação que está hoje, né? Mas as atas que tinham lá em Itapecuru, nem todas, né? Porque alguns vereadores não tinham essa preocupação em deixar ata, não fazer ata por aí, tal. Mas as atas que tinham de um determinado tempo, até a X eu tenho cópias disso, cópias que eu quero deixar aí para vocês aí, né? Vocês é que vão ser os propagandistas deles, vão propagar e botar o pessoal para ir ver esse material. Jornal que tem todos os jornais que saem matéria sobre Itapecuru, eu guardo, eu tenho. Todos os livros que falam sobre Itapecuru, eu tenho. Eu tenho uma coisa por Itapecuru que é impagável, né? Não é demagógico, né? Porque eu não preciso, não quero ser candidato, não quero ser nada, né? Eu tenho realmente amor à minha cidade. Eu amo aquela cidade, eu me lembro do meu pai, né? E sei que ele era um homem que tão quanto eu, e eu aprendi isso com ele. Ele tinha um amor pela cidade danado. Meu pai não vinha como comerciante aqui de Itapecuru, que ele era um grande comerciante aí, mas ele não conseguia passar 2 dias aqui em São Luís, porque ele ficava doido para voltar, rapaz. Voltava para Itapecuru imediatamente. A gente nunca viu uma loucura como aquela, né? Ele era apaixonado por Itapecuru. Fazia no carnaval, que ele se vestia de mulher, ia sozinho como prefeito, ele não estava nem aí para ser prefeito, ser delegado. E foi tudo, foi prefeito, foi delegado, foi subdelegado, nessa época existia uma figura chamada de suplente de juiz. Até isso papai foi. Não sei o que ele não foi em Itapecuru. Então, o clube ele foi um dos fundadores do clube. Quando era prefeito, fez um projeto doando essa casa que hoje é o clube. Primeiro ela foi a casa do juiz. Os juízes, quando chegavam em Itapecuru, não tinham onde morar. E ele, como prefeito, ele fez um projeto, comprou aquela casa, que era a casa do senhor Vidal, e ficou sendo a casa onde moravam os prefeitos de Itapecuru. Mas era isso, né? Então, o futebol de Itapecuru, eu participei eu jogava até futebol em Itapecuru, rapaz. Eu tenho cara de jogador também. A seleção de Itapecuru eu joguei uma vez também, né? Jogava peladeiro, né? Mas dava para o recado. Agora, o grande craque da Itapecuru foi o Ronaldo Castro, né? Que morreu há pouco tempo. Era bom de bola. Pequeno nasceu para jogador de futebol, era de mola, o apelido dele era de mola, né? Bom jogador. E aí tinha outras, o Cardoso jogava futebol. Nós tínhamos um time só de futebol, só de estudantes de Itapecuru que estudavam aqui em São Luís. E a gente jogava aqui, e quando chegava nas férias, jogava aí com os times de Itapecuru, chamava Independente. E o Raimundo Honório, tinha um camarada chamado Raimundo Honório em Itapecuru, já deve ter ouvido falar, né? Já. Ele botava apelido em todo mundo, né? Ele chamava então esse time de Rói Unha, porque eu ruía a unha, meu irmão ruía a unha, o Adi Fiquene ruía a unha, Nonato Casa ruía a unha, então era o Rói Unha o nome do time. Doutor Buzar, é isso aí. Eu queria agradecer por essa disponibilidade sua, né? Sabemos que o senhor é ocupado, mas também sabemos que para falar... Eu não sou ocupado. Para Itapecuru eu não sou ocupado. Tá certo. Mas também a gente sabe, né, que para Itapecuru o senhor sempre está disponível. Eu queria agradecer por essa live. Como eu sempre falo aqui, pelo fato de ser pelo Instagram, tem um tempo limite, a gente já está quase batendo esse tempo, certo? Então, muito obrigado pela sua contribuição. Dê aí uma mensagem final para os nossos seguidores. A minha mensagem é a mensagem de saudade. Eu estou com uma saudade imensa daí de vocês, daí de Itapecuru, de rever minha terra, né? A terra onde eu nasci, a terra onde eu fui criado, a terra onde eu fui meus primeiras letras, fiz o meu primário, grande primário. Cheguei aqui em São Luís, passei direto. Naquela época fazia-se exame de admissão, né? Não se chegava, entrava direto no ginásio, você tinha que fazer exame de admissão.
E eu tive um primário tão bom em Itapecuru, que eu cheguei e passei direto aqui nos maristas, fui interno, estudei no liceu, né? Mas sempre com esse patrimônio, né, que eu adquiri em Itapecuru. Eu tive bons professores em Itapecuru, né? Tive uma professora que me acompanhou, e papai, porque era político e tinha uma influência no governo, e ela era uma boa professora Celestina Nogueira da Cruz. Papai fazia com que ela me acompanhasse todos os anos, desde o primeiro ano. Ela foi minha professora no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Ela tinha, nessa época primária, eram 5 anos, né? E ela me acompanhou até lá, até o quinto ano. Mas boas recordações dessa época de Itapecuru, de festas, de mocidades, de brincadeira, de bola, que a gente jogava em plena rua, ninguém nos tirava da rua, né? Tudo ali na frente da casa do Jamil, ali era um campo que nós jogávamos bastante, né? Enfim, cada rua tinha um campo de futebol para a gente jogar. Mas é isso mesmo, a minha mensagem é essa, a mensagem de sempre estar pensando em Itapecuru, pensando aí nas coisas. Não é demagogia, porque eu não preciso disso, né? Eu não sou candidato, né? Eu teria até vontade, tem hora que eu me dá vontade de ser vereador, rapaz. Eu digo que eu vou terminar sendo a minha carreira política como vereador em Itapecuru. Tenho vontade disso. Eu só não vou porque eu tenho medo de ser derrotado, e aí eu passo uma vergonha imensa, né? Mas se alguém me garantisse assim, ó, entra que eu te ajudo a te eleger. Eu queria ser vereador. Eu queria ser vereador. Teria o maior prazer e honra de terminar minha vida política como vereador em Itapecuru. Fica o meu apelo aí, pronto. Com certeza, né? Quem sabe aí nós teremos o Dr. Buzar, um representante do povo mais do que já é, né? Dr. Buzar, muito obrigado. Agradeço a todos os nossos seguidores, desejo uma boa noite a todos.